Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e estamos estudando agora o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, que estão registradas em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Nosso foco nesse vídeo será o versículo 10, que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 10. Benditos são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Benditos são os que sofrem perseguição. Perseguir significa literalmente correr atrás de, seguir após, como se faz com o inimigo fugindo. Aqui significa vexar ou oprimir alguém por causa da sua religião. O mundo persegue as pessoas que ferem seus nomes, reputação ou que colocam em risco seu modo de vida mundano por conta das suas opiniões religiosas. Os discípulos de Cristo precisam muito dessa instrução, e quanto mais difícil e desagradável admiti-la, mais sinceramente devemos torná-la objeto de nossa meditação. Não podemos ser soldados de Cristo em nenhuma outra condição, a não ser que a maior parte do mundo se levante em hostilidade contra nós e nos persiga até a morte. Satanás, o príncipe do mundo, nunca deixará de encher seus seguidores de raiva, de manter hostilidade contra os membros de Cristo. É sem dúvida monstruoso e antinatural que os homens que estudam para viver uma vida justa sejam atacados e atormentados de uma maneira que eles não mereçam. Contudo, em consequência da maldade desenfreada do mundo, acontece com muita frequência que homens bons, por zelo da justiça, despertam contra eles o ressentimento dos ímpios. Acima de tudo, o normal é os cristãos serem odiados pela maioria dos homens, pois a carne não pode suportar a doutrina do Evangelho. Ninguém pode suportar a reprovação de seus vícios. Sofrem perseguição. Uma das qualidades mais destacadas de Jesus era sua absoluta honestidade. Nunca deixou lugar a que os homens se equivocassem com respeito à sorte que podiam esperar se escolhiam segui-lo. Sempre deixou claro que não tinha vindo para tornar fácil a vida, mas para tornar grande os homens. Era-nos muito difícil entendermos os sofrimentos que tiveram que suportar os primeiros cristãos. Em todos os aspectos da sua vida, precisaram suportar incríveis dificuldades. Primeiro, sua fé podia ser motivo de que perdessem seu trabalho. Imaginemos alguém que fosse pedreiro. Uma profissão que parece tudo inocente, mas a empresa para a qual trabalhava enviasse a levantar as paredes de um templo pagão. Qual deveria ser sua atitude? Ou possivelmente se tratasse de um alfaiate. Qual devia ser sua atitude se lhe encarregavam de confeccionar as vestimentas litúrgicas de um sacerdote pagão? Em uma situação como aquela em que se achavam os primeiros cristãos, dificilmente haveria algum trabalho na qual não tivesse que enfrentar vez por outra conflitos entre seus interesses econômicos e sua lealdade a Jesus Cristo. A igreja não duvidava de qual era a obrigação dos seus membros. Quase 100 anos depois, alguém se aproximou de Tertuliano, um prolífero autor das primeiras fases do cristianismo, que viveu entre 160 d.C. e 220 d.C., nascido em Cartago, na província romana da África proconsular, e foi um dos primeiros autores cristãos e produziu uma obra literária em latim. Também foi um notável apologista cristão e um polemista contra a heresia. E essa pessoa chegou próximo de Tertuliano e lhe expôs este mesmo problema. O que posso fazer? Tenho que viver. Disse depois de ter exposto sua situação tipo essa. E Tertuliano lhe respondeu: realmente tem que viver? Se a alternativa era entre ser leal a Cristo e a vida, o verdadeiro cristão sabia qual era a sua obrigação. Segundo, sua fé, é óbvio, perturbava sua vida social. No mundo antigo, a maioria das festas era realizada no templo de algum deus. Muitos poucos eram sacrifícios em que os animais se queimavam totalmente no altar. Em alguns casos, somente se ofereciam de maneira simbólica alguns cabelos cortados da cabeça da vítima. Parte da carne ficava para os sacerdotes, a modo de pagamento, e o resto era devolvido ao adorador, tipo um grande churrasco. Com essa parte, ele oferecia uma festa para seus parentes e amigos.
Uma das divindades mais populares a que se ofereciam sacrifício frequentemente era Serapis. E quando se mandava um convite para participar da festa que seguia inevitavelmente a cerimônia religiosa, a forma do texto dizia: convido a compartilhar comigo a mesa de nosso Senhor Serapis. Podia um cristão participar de uma festa que se celebrava no templo de uma divindade pagã? Não somente isso, mas sim qualquer refeição comum, até nas casas particulares, começava sempre com a libação, um copo de vinho que se derramava em honra de algum dos deuses. Tipo, na nossa cultura fala, a bebida que é para o santo. Era como dar graças a Deus antes das refeições. Podia um cristão participar de tal ato de adoração pagã? A resposta também, nesse caso, era bem clara. O cristão devia separar-se de seus semelhantes em vez de aprovar com a sua presença atos dessa natureza. Para ser cristão era necessário estar disposto a isolar-se de outros e a ficar sozinho. Terceiro, pior ainda, o cristão devia, em alguns casos, aceitar a ruptura de sua vida familiar. Com frequência ocorria que um dos membros da família se convertia ao cristianismo, enquanto outros seguiam sendo pagãos. Possivelmente a esposa se tornava cristã, mas seu marido não. Um filho ou uma filha aceitavam a fé, enquanto seus pais e irmãos permaneciam no paganismo. Imediatamente se produzia uma divisão na família. Frequentemente a porta do lar se fechava para sempre na cara daquele membro da família que tinha abraçado a fé cristã. O cristianismo não contribuía para a união da família, mas sim era como uma espada que vinha para dividir em duas partes. Era literalmente certo que o cristão devia estar disposto a amar mais o seu Senhor que a pai, mãe, esposa, irmão e irmã. Naqueles dias, a fé cristã muito frequentemente significava ter que escolher entre Cristo e os seres mais queridos e próximos do crente. Quarto, mais ainda, as sanções legais que faziam passivo cristão eram muito mais drásticas do que podemos imaginar. Todo mundo sabe que cristãos eram jogados aos leões ou queimados na estaca. Mas essas eram mortes misericordiosas. Nero envolvia os cristãos em brios e os usava como tochas para eliminar seus jardins. Costuravam em peles de animais selvagens e lançavam aos cães de caça para que desarragassem a carne adentadas. Eram torturados no cavalo de madeira, um instrumento de tortura que consiste em uma estrutura retangular, geralmente de madeira, parecida com uma mesa, com rolete em uma ou duas extremidades. Os pulsos da vítima são presos a uma delas e os calcanhares na mesa ou na outra roda. Conforme o interrogatório ou a tortura avança, uma manivela com os mecanismos do tipo rolete é utilizada para gradualmente aumentar a tensão nas cordas, provocando uma dor excruciante. Os cristãos também eram rasgados com tenazes, vestia-se chumbo derretido sobre seus corpos, eram-lhe postas pranchas de bronze aquecidas como brasas sobre as partes mais delicadas do corpo, fora outras torturas. Eram arrancados os olhos, cortavam-lhes parte do corpo, canaçadas em sua presença. As mãos e os pés eram queimados, enquanto eram banhados em água fria para prolongar a agonia. Não são coisas agradáveis de mencionar, mas para tudo isso devia estar preparado aquele que aceitava a fé cristã. Por causa da justiça. Porque são justos ou são amigos de Deus. Não devemos procurar perseguição. Não devemos provocá-la por sentimentos ou conduta estranhos, violando as leis da sociedade civil ou pelo modo de falar desnecessariamente ofensivo a outros. Mas se no esforço honesto de sermos cristãos e vivermos a vida, nos perseguir e nos ofender, devemos considerar isso como uma bênção, conforme registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que querem viver devotamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. É uma evidência de que somos filhos de Deus e que Ele nos defenderá, conforme registrado no Salmo 37, versículo 39 e 40. Porém, a salvação dos justos vem do Senhor, que é a força deles no tempo da angústia. E o Senhor os socorrerá e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará, porque nele confiam. Isso é descritivo para aqueles que inflamam o ódio e provocam a raiva dos homens maus contra eles, porque, por um desejo sincero de fazer o que é bom e certo, eles se opõem às causas ruins e defendem as boas, tanto quanto está em seu poder. Assim, por essa marca,
Jesus distingue seus próprios mártires de criminosos e malfeitores. Deles é o reino dos céus. Eles têm evidência de que são cristãos e que serão levados para o céu. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.